Então, ele é menor que o espéculo vaginal. Então, é só para visualizar, tem uma luzinha Mas o pra homem gente... nunca foi na ginecologista. Mas é só para alertá-los. É um exame que é completamente fininho? indolor. É fininho, ele tem um centímetro e meio. É assim, grosso, é grosso. É grosso. 1 centímetro já é terrível. E não causa dor, a gente usa um gelzinho anestésico quando vai fazer o exame. Não sente nada. Não sei, quando vê, já foi. E dura segundos, assim, é só para visualizar o canal anal e pronto. Então, os homens ficam muito constrangidos? Ficam, mas assim... Por você ser mulher? Não, muita gente pergunta assim, tu só atende mulher? Não, eu atendo homens e mulheres. E tem um fenômeno muito engraçado, que eu atendo as esposas e depois elas mandam os maridos que estão se queixando em casa de hemorroida, vai lá consultar com a doutora Denise. E aí eles aparecem e falam assim, minha mulher que mandou eu vir aqui. Eu vim, doutora, tá. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, minha convidada de hoje, ela é cirurgiã e é coloproctologista. Quase não consigo falar da especialidade dela e já imaginei um senhorzinho de cabeça branca sentado aqui conversando comigo sobre o tema. Doutora Denise Burgo, tudo bem? Que prazer, doutora. Tudo bem, prazer também estar aqui contigo, pra gente bater esse papo. Tá, vem cá, por que você escolheu uma profissão de homem, de velho? Não, isso de falarem assim, nossa, quando eu penso em coloproctologista, eu imagino um senhorzinho de cabelo branco e tal. Já me falaram isso diretamente. Velhinho te atendendo, né? Então não é só tu, realmente já me falaram isso. Na verdade, a minha escolha foi pautada em vários aspectos. Assim, eu queria já durante a graduação fazer cirurgia. Na verdade, queria fazer cirurgia plástica quando eu entrei na cirurgia geral. E aí acabei fazendo um estágio durante a residência de cirurgia e vi que não era a minha vibe, assim, a cirurgia plástica. E como eu sempre gostei muito de cirurgia digestiva, assim, cirurgia abdominal e tal, cirurgias grandes e tal, fui maturando a ideia de que na especialidade e também achei um nicho no mercado, né? Porque aqui, hoje em dia, a gente pensa em todos esses aspectos. E aqui na região a gente não tem nenhuma mulher que faça esse tipo de cirurgia, né? Só você, né? Não tem? A gente tem outras colegas cirurgiãs, mas são cirurgias plásticas, são cirurgias vasculares e tal, não são... Doutora, tudo bem, você fala de cirurgia plástica. Eu até imagino o cirurgião plástico, quando ele termina uma cirurgia, ele olha para uma prótese que ele colocou e diz, que perfeito que ficou. O que você fala? Olha, em algumas cirurgias, os residentes nos acompanham, alguns alunos ali da universidade, e tem cirurgia... Olha, eu vou até pedir depoimentos depois das meninas, porque tem alunas que olham assim, nossa, eu queria ter feito um antes e depois, porque chegou a ficar bonito. Então, bonito que você está falando... Uma cirurgia orificial, né, orificial, que a gente chama, que é hemorroida, fissura, do brilhosão fístula, assim. Então, ficou bonito. Chega a ficar bonito, eu já ouço muito isso. O que é bonito? Organizado, né? Porque tem uns que não são, tem uns que são zoneadão. Quando a pessoa vai cultivando muito tempo, assim, uma doença hemorroidária, uma coisa assim, fica zoado ali, né? Tá. Então a gente organiza. Como é que é a análise? Doutora, como é que é a anamnese nesse caso? Bem franca. Porque o bate-papo com o paciente tudo bem, mas a posição também de análise é mais complexa, né? Não, assim, eu sempre falo para meus pacientes, é uma conversa franca. Eu até tenho, assim, um material que a gente envia antes para os pacientes, antes da primeira consulta, informativo, assim, falando, olha, a gente vai falar, cocô, xixi, peido, intestino. Aí tem uns que me perguntam assim, eu não sei se eu posso falar assim, cocô e tal. Pode falar, gente, é uma conversa franca, assim, então... Tá, mas você está usando termos também bem light, o pessoal usa termos piores. Não, é bem variado. Tem as regionalidades que fala vou aos pés, acho bonito, né? Vou aos falar, pés, bonito evacuar, né? Vou aos pés, acho elegante. Então as pessoas vão conversando assim. Aí a gente, claro, eu tenho sempre procuro deixar os pacientes à vontade para que me contem mesmo as coisas pelas quais estão passando para eu poder ajudar. Tá, mas eu tô curioso da posição de análise. Como é que é? O exame físico? O exame físico é o quê? Por toque? Você tem que analisar, olhar. Sim. É diferente do urologista do exame do toque, quer dizer, que ele não precisa olhar nada lá, né? Ele tá... A gente, na coloproctologia, o exame proctológico completo, assim, a gente, claro, examina a parte abdominal e aí a gente examina os pacientes numa posição, na medicina a gente chama de posição de Sims, que é viradinho pro lado, pra esquerda. De ladinho, assim. Isso, viradinho, como se fosse dormir de lado, com as perninhas, né, encolhidas.
E aí a gente faz a inspeção, vê todo o períneo ali das mulheres, vê a parte, né, externa vaginal, vê ali o períneo onde está o ânus, né? E aí a gente faz o exame de toque retal, mas o exame de toque retal que a gente faz é diferente do urologista. Não tem o mesmo objetivo. Tá. É uma coisa que as pessoas confundem muito. Eu recebo muita pergunta de próstata, de toque retal, mas assim, quem trata da próstata, da parte toda urinária, bexiga, rim e tal, é o urologista. A gente da coloprocto, quando a gente faz um exame de toque retal, o nosso intuito é ver se tem alguma lesão no canal anal, se tem hemorroidas, se tem alguma coisa diferente. E aí a gente completa o exame com a anoscopia, que é um aparelhinho inofensivo, a gente não tem medo dele, as mulheres vão saber... Que é? Não, é pequenininho, ele tem uns 10 centímetros, a gente introduz... É grande. Não é. Tá louco, doutora? Nós mulheres sempre vamos à ginecologista e elas usam aquele espéculo vaginal, que também é um aparelhinho também pra gente conseguir visualizar dentro da vagina. Então, ele é menor que o espéculo vaginal. Então, é só pra visualizar, tem uma luzinha pra gente... Mas o homem nunca foi na ginecologista. Mas é só pra alertá-los. É um exame que é completamente ele é indolor. É fininho, ele tem 1,5 centímetro assim, É grosso. 1 centímetro já é terrível. E não causa dor, a gente usa um gelzinho anestésico quando vai fazer o exame. Não sente nada. Não sei, quando vê, já foi. E dura segundos, assim, é só pra visualizar o canal anal e pronto. Então, os homens ficam muito constrangidos? Ficam, mas assim... Por você ser mulher... Não, muita gente pergunta assim, tu só atende mulher? Não, eu atendo homens e mulheres. E tem um fenômeno muito engraçado, que eu atendo as esposas e depois elas mandam os maridos que estão se queixando em casa de hemorroide, vai lá consultar com a doutora Denise. E aí eles aparecem e falam assim, minha mulher que mandou eu vir aqui. Eu vim, doutora, tá. E, claro, assim... a gente mantém esse ambiente assim de mais descontraído para que as pessoas tenham fiquem confortáveis assim pra gente conversar. Você bota a musiquinha? Não. A gente bota também. Na cirurgia, na sala cirúrgica a gente bota a musiquinha. Anestesia assim. Total? Na cirurgia ou não? Dependendo. Não, depende. As cirurgias orificiais, né? Essa que eu falei, hemorroida, fissura, fístula, geralmente é aquela só da cintura para baixo, né? Aí quando for realmente mais invasiva, aí não tem como, né? E cirurgia por vídeo, por exemplo, é sempre anestesia geral. A hemorroida é mais comum do que a gente imagina, doutora? É super comum. Na verdade, tem levantamentos que falam que até 80% da população mundial, em algum momento da vida, vai ter algum tipo de sintoma relacionado à doença hemorroidária. Mas claro que, assim... Se a gente for analisar também, só uns 20% disso tudo é cirúrgico, né? A gente tem tratamentos outros que não são só aquela cirurgia convencional, que o povo também morre de medo e tal. Que é terrível também, acho que é horrível. A recuperação demora muito ou não? Não demora muito. É claro que depende da doença hemorroidária, por isso que eu sempre falo para os pacientes. Quando ficam cultivando, tem um paciente que eu operei que tinha doença hemorroidária há 20 anos. E nunca fez nada. Então, tem claro carinho já pela hemorroida, né? Sim, já estava apegado, né? E não queria se livrar dela. Mas aí, quando a gente vai operar, é claro que é uma cirurgia maior, né? O que é hemorroida? É uma veia? Não, na verdade, ela é como se fosse uma almofadinha, assim, é um coxim que está ali dentro do canal anal e na borda do ânus. A gente tem 2 plexos, né? Que tem a função realmente de amortecer ali a passagem das fezes, de proteger o canal anal, e ela também tem uma função na nossa continência. Então, é como se fosse uma almofadinha recheada de sangue mesmo. Então, ela não tem nada a ver com as varizes da perna. Muita gente me pergunta, mas é que eu tenho varizes, eu vou ter hemorroida? Não tem uma relação. E aí, quando esses coxins ali, essas almofadinhas aumentam e começam a incomodar, que a gente chama de doença hemorroidária, né? E a gente tem que fazer alguma coisa para cuidar dela. Ela chega a sair muito para fora mesmo? A doença hemorroidária, a gente tem graus, né, para classificar. A grau 4, que é a pior delas, todas essas hemorroidas internas estão do lado de fora o tempo inteiro. Então é um quadro que dá muito sangramento, que dá muito desconforto. Muita dor também, imagino. Dá bastante desconforto. Eu lembro de uma amiga que tinha um quadro desse avançado e ela não conseguia sentar, era um negócio absurdo e ela teve que fazer cirurgia. Sim. Não teve escapatória. E aí, completando a tua pergunta, por que eu escolhi coloproctologia? Gente, quando tem qualquer coisa, qualquer problema relacionado a barriga, a cocô, a evacuação, dor, é uma coisa que atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas. Então, por isso também, porque eu melhoro muito a qualidade de vida das pessoas quando eu resolvo essas questões, com certeza. O cocô, ele é um reflexo da nossa saúde, né, doutora?
Ele tá... A gente tem escalas, né, de cocô bonito também e feio, né? Tem uma escala que chama escala de Bristol, que a gente mostra para os pacientes, ele tem lá os desenhinhos dos tipos de cocô para a gente ver qual que está adequado. Então, o paciente que é bem constipado faz bolinha, aí tem bolinha agrupada, aí tem a classificação. Tem os tipos diferentes? Tem os tipos. O melhor é aquele que não suja a bunda, né? Tem isso. O melhor é que, assim, as fezes bem formadas, macias e fáceis de evacuar. Esse aí é o show de bola. É até bonita essa expressão. Né? Bem formadas, macias e facinhas de evacuar, que não causam nenhum desconforto. Tem gente que me fala assim, sabe aquela dorzinha antes de evacuar? Eu falo, não é pra ter dor nenhuma. Não pode? Não, é pra ser... fazer cocô, xixi, é uma coisa fisiológica. A gente tem que fazer sem ter nenhum tipo de desconforto, né? A nossa posição no vaso é correta, doutora? Mais ou menos. Eu já ouvi falar que as pernas tinham que ficar mais altas. É verdade isso? A gente tem, geralmente orienta, paciente que tem dificuldade evacuatória e tal, a gente orienta a botar um banquinho, assim, né? Alguma coisa para fazer com que a perna fique levante, assim, né? Tá. Então, a gente orienta esse tipo de coisa, assim, para adequar mais a posição. Sai mais fácil? Sai mais fácil. Mais retinho, assim? A gente tem uma coisa que chama ângulo anorretal, que é o ângulo ali do final do intestino para o reto. Então a gente retifica mais o ângulo quando a gente faz essa dobradinha na perna. Doutor, e quando o cocô para no meio e você não sabe se continua ou tenta cortar? É melhor cortar, eu acho. Já passou por isso, doutor? Todo mundo, né? Assim, uma bitola mais larga? Porque às vezes ele vem numa bitola assim, fora do normal, né? Às vezes a gente descuida um pouco, né, das questões fundamentais, que é comer bastante fibra, tomar bastante água e tal, e dar essas intercorrências. Então, é melhor cortar, porque assim, a gente fazer muito esforço evacuatório também não é bom, também é uma das causas de hemorroida. Então, aquele povo que antigamente levava o jornal, a revista, né, hoje leva o celular e fica ali no Insta. Terrível, né? Isso, né? Terrível. Ficar muito tempo ali ao vaso sanitário é péssimo. É uma das causas de doença hemorroidária, aliás. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ela, médica coloproctologista, a doutora Denise Búrigo, aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. É só o tempo de eu fazer um cocô macio e... fácil de evacuar. Fácil de evacuar. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta para Criciúma e região. Estamos também em Tubarão e Laguna, Tubarão Canal 4, Laguna 26 e no 22 da TV a cabo pela Unisul TV. Muito obrigado pela sua audiência. E se você está em Orleans e região, pode curtir o Manos Talk Show direto, ouvindo as ondas da Rádio Guarujá, AM 960. Perdeu um Manos? Fácil, vai lá no YouTube que você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com ela, que é uma médica coloproctologista, a doutora Denise Búrigo. Doutora, o caso do Pantera Negra, né, chocou o mundo, né, pelo ator, pelo ápice que ele estava, pela jovialidade dele. 43 anos, isso? Isso, pela idade, né? E a gente tinha aquela imagem dele, ele foi muito discreto em relação ao diagnóstico dele e até, inclusive, durante as gravações ele já estava em todo o processo, fazendo quimioterapia e tal, tentando controlar a doença, né? Então, nos choca, né, pela agressividade, assim, da doença e de fato, o câncer de intestino, a gente observa, assim, que quando é num paciente mais jovem e ainda mais pessoas da etnia negra também tem uma chance maior, tem, né? Tem predisposição maior? Tem. E um grupo de judeus também bem específico também tem uma predisposição maior. Então, realmente, sempre choca, né? Quando e é um super-herói, né? É. Super-herói, quer dizer, quando o super-herói morre, você fica triste, né? Por tudo que ele construiu. E o caso dele, 4 anos lutando com a doença, é isso? Na verdade, o câncer de intestino ele é super curável quando a gente diagnostica ele no início, né? Quando diagnostica precocemente. Mas quando a gente não tem muitos detalhes, assim, né, que foram divulgados pela família, assim, de como que foi esse diagnóstico, né, e tal. Mas hoje a gente tem muita opção de tratamento, né, também. Então, a gente detectar precocemente é a primeira coisa que a gente quer, né. Na verdade, no câncer de intestino a gente pode evitar ele de acontecer
com os exames de rastreio adequados, né? E depois disso, se a gente não consegue fazer o rastreio, pelo menos diagnosticar precocemente, que aí a gente opera e aí faz esses tratamentos complementares, quimioterapia, radioterapia, no caso do câncer de reto, né, que é uma opção. Então, a gente, quando diagnostica no início, no estágio 1, os pacientes têm 90%, 94% de chance de cura. Então, sintomas? Aí é que tá. Não aparece? No início não dá não dá sintoma nenhum, né? O paciente só vai apresentar sintomas quando ele já tiver com a doença mais avançada. Então, por isso, esse mês a gente está no Setembro Verde, né? Que é o mês para a gente falar sobre, né, de conscientização ao câncer de colo retal, né? E justamente o rastreio que é o nosso foco, que é fazer as pessoas que não têm sintoma nenhum entenderem que elas precisam fazer exames para prevenir o câncer, né? Então, são exames complexos? Não, na verdade, a gente, a partir dos 45 anos, hoje todo mundo tem que fazer algum tipo de exame para rastreio. A gente pode começar quando o paciente não tem não tem sintoma, não tem história familiar de câncer, não tem nada assim né, nenhum agravo. A gente diz que eles são médio risco, então a gente pode começar com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame super simples, é uma amostrinha de fezes que a gente vai, no laboratório, vai lá procurar vestígios de sangue nas fezes. E aí, se isso vem positivo, aí o melhor exame a ser feito é uma colonoscopia, sem dúvida, né? Aquele exame que a gente percorre todo o intestino grosso. Aí realmente olha mesmo se tem. Isso, a gente olha com uma câmera, assim, né, pequenininha, todo o intestino grosso. E aí a gente consegue, durante esse exame, inclusive, tirar as lesões pré-malignas, né? Porque o câncer de intestino, ele aparece da formação de pólipos. Os pólipos são como se fossem assim, os cogumelinhos que nascem no revestimento interno do intestino. E aí, durante a colonoscopia, a gente retira esses pólipos. Então, a gente evita o câncer de acontecer, né? Com um rastreio adequado. Mas os homens não procuram, né? Esse é o grande problema, né? Os homens não vão no médico. Só vão procurar quando já estão com uma doença mais avançada, que aí sim, a gente tem dor abdominal, aparece sangue nas fezes, um emagrecimento assim, né, sem explicação, uma alteração no hábito do intestino, por exemplo, eu ia no banheiro todo dia, agora eu estou indo a cada 5, a cada 6 dias, então alterações bruscas assim no hábito intestinal, esses todos são sintomas de alerta assim, para a gente já imaginar que é um caso de câncer mesmo. Ir pouco no banheiro ou muito faz diferença? A gente tem assim uma faixa de normalidade, né, que está lá no livro de coloproctologia que a gente considera, que é assim, a pessoa evacuar a cada 3 dias ou até 3 vezes ao dia. Isso é uma faixa de normalidade. Legal, 3 vezes ao dia de boa. Mas a questão é assim, depende daquilo que a gente falou, da evacuação ser fácil, as fezes bem formadas, macias, fáceis de evacuar, né? Se a pessoa evacua assim a cada 3 dias, tá ok, é o ritmo intestinal dela. Bacana. Mas tem pessoas que evacuam todo dia, mas são constipadas, porque quando vão fazer o cocô, é duro, tem que fazer força, não é essa evacuação efetiva, assim, né? Então é um tipo de constipação, né? Tem paciente que chega assim, não, mas eu não sou constipada, eu vou no banheiro todo dia. Mas aí quando eu vou perguntar como que é essa evacuação, aí a gente sabe que é constipado, sim. Você estava brincando com o meu produtor que você fica no final de semana recebendo fotos e memes no celular dos pacientes. Os pacientes mandam foto para vocês, assim? Doutor, olha sim. Como é que tá, dá uma olhadinha, é isso? Não, acontece, a gente, claro, eu tenho uma relação assim com meus pacientes, com minhas pacientes de bastante proximidade, então se elas tiverem alguma dúvida, assim, elas têm meu contato, conseguem, nas minhas redes sociais, ali eu interajo muito, então, eventualmente recebo, assim, aquela dúvida meio desesperadora, assim, recebo umas fotos. Semana, assim, sim. Quem é que faz as fotos dos homens, as mulheres? Sim, sem dúvida, geralmente a esposa é a eleita. A premiada? Sim. Mas não é normal, por exemplo, imagino que nós homens também, esse preconceito já nasce na gente, né? A gente não olha para o nosso ânus. Sim, tem gente que não olha para as fezes, que evacua e fala, daí eu vou perguntar assim, mas como que tá? Como é que são suas fezes? Nunca viu? Aí a pessoa fala, doutora, nunca não olho. Aí, gente, mas tem que olhar, porque, né? Eu tenho um desprendimento, mas eu fico com dó, porque é um pedaço de mim que tá indo embora ali. Mas não pode ser apegado, tem que deixar aí. Não, eu deixo, doutora, mas eu gosto de olhar, assim, pra ver como é que ela tá. Não, tem que conferir. E eu me orgulho quando passa da aguinha, doutora. Tem que dar um conferes. Quando dá aquela passada na aguinha, assim, que... Sim, bonito. E eu gosto quando fica inteiro também.
Também assim, como a gente falou, né? Bem fáceis de evacuar e tal, bem formados. Aquele formato de banana split, assim. Show de bola. Né? Aquele mais bonitão, né? Isso aí. É esse, né? É esse o objetivo de um bom intestino. Doutora, partindo desse princípio, quais os grandes mitos que circundam, né, o intestino, o câncer de intestino, a alimentação e as fezes? Né? Porque eu imagino que todo médico que vem aqui sofre de uma coisa, a crendice popular. Sim. Né? E com você não deve ser diferente. Não, sem dúvida. Assim, até a minha especialidade, eu sempre, quando eu falo de rastreio e tal, eu sempre peço ajuda, falo para os colegas que são com quem os pacientes geralmente consultam, vai fazer aquele check-up anual. Então, assim, o cardiologista, a gineco, o geriatra, eu sempre falo, gente, me ajudem a fazer rastreio. Que é o amigo dele, né? O médico amigo. Porque os pacientes só vão no coloproctologista quando, assim, já foram no farmacêutico, ele já deu a pomadinha, não funcionou, já conversaram com a vizinha que teve não sei o que e sugeriu tal coisa, porque querem não consultar de qualquer maneira. Então, geralmente eles pegam algum produto que vende no mercado e passam neles, né? Não tem são mais assim, né? A gente tem as pomadinhas de livre compra assim, na farmácia que não precisam de receita, né? Aí tem uns que chegam assim, tiram da bolsa e botam aquele monte de pomadinha que já usaram em cima da minha mesa. Eu fico olhando, tá, tudo bem. E nenhuma indicada, muitas vezes nenhuma indicada para o seu caso, então é complicado nesse sentido. Então, banhos de assento com umas coisas esquisitas, assim, botam umas coisas na água, umas ervas, umas... banho de assento, como é que é? Passar álcool, banho de assento Senta numa bacia? Pega uma bacia, bota a aguinha quentinha lá e realmente o banho de assento ele é terapêutico em vários momentos, assim, por exemplo, depois de uma cirurgia, até para ajudar na melhora da dor, a gente orienta, mas não precisa botar nada na água, é só a aguinha quente que age. Aí o povo vai lá e bota umas ervas, negócio, umas arnicas, umas sei lá na água, aí eu falo, não, gente, não façam isso, não precisa. Eles passam álcool também? Já tive relato de paciente que falou, não, a minha hemorroida estava muito atacada, fiz uma compressinha com álcool, botei ele ali. Gente, não faça isso. Que desespero, né? É realmente assim, na tentativa de melhorar, e isso é uma coisa muito grave, assim, já que a gente comentou sobre o Setembro Verde, porque tudo que sangra no ânus, as pessoas acham que é hemorroida. E pode não ser, pode ser um câncer de reto, pode ser um câncer de intestino, né? Então, por isso que perguntam, mas sangrar é normal? Não, nunca é normal sangrar, né? Se sangrou é porque tem alguma coisa de errado. Alguma coisa errada naquela história. E aí a gente tem que consultar, a gente examina, a gente vê o que está acontecendo, né? Doutora, obrigado pela presença. O pessoal te acha onde? Me acha principalmente no meu Instagram ali, que é onde eu mais interajo com a galera ali, é @doutora Denise Procto. Esse mês mesmo estou falando um monte sobre câncer de intestino, sobre essa prevenção, sobre rastreio, mas como a gente falou, assim, como é uma especialidade que as pessoas já têm um receio, assim, vão lá, eu boto uns memes lá pra gente dar umas risadas, então, sobre os assuntos, então, me procurem lá no @doutora Denise Procto, que eu tô sempre por lá, tem a fanpage também no Facebook, Denise Procto, e aí a gente conversa mais. Obrigada pelo convite. Prazer em receber, doutora. Prazer foi meu. Prazer ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Olhando ou não pro seu amiguinho lá embaixo, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.